quero cumprimentar, acolher a todos os que estão aqui, né? Obrigado pelo interesse. Quero agradecer também ao professor Caetano, explicar para vocês um pouco do que foi essa proposta aqui, né? Então, é o seguinte, talvez alguns saibam, além de atuar na pesquisa em filosofia, eu também atuo aqui na UFMS no programa de pós-graduação em psicologia. E a pesquisa em psicologia tem lá outras metodologias de trabalho em relação à pesquisa que se faz na filosofia. E em 2022, depois o Caetano vai precisar, ele publicou um artigo a respeito de um instrumento de pesquisa em psicologia, baseado na hermenêutica do Riquet, articulando com a análise do discurso, um instrumento que surgiu, né, Caetano, com a professora Pimentel, e aí ele vai nos explicar isso. E aí eu me deparei com esse artigo e entendi que era um trabalho muito importante na ocasião. E aí logo na sequência vim a conhecer o Caetano em Campinas, né, Caetano, que a gente se conheceu no nosso congresso, e desde então a gente vem conversando sobre a necessidade de uma agenda de discussão a respeito desse instrumento, porque nos interessa. De lá para cá, eu já tinha, vocês vão conhecer, todos aqui conhecem o Rafael Zanata, é um colega nosso do grupo de estudos riqueriano. O Rafael Zanata já tinha feito aqui em Mato Grosso do Sul uma dissertação de mestrado, na qual ele já chamava atenção para a contribuição da hermenêutica de Riquet para a pesquisa qualitativa em psicologia. Então, eu queria compartilhar com vocês esse artigo aí, saiu no dossiê, inclusive organizado pelo professor Roberto, é parte da dissertação do Rafael, uma dissertação super importante, em que ele parte também do referencial riqueriano para pensar a questão das minorias sexuais. Vou deixar aqui também o link da dissertação. Aqui, o Rafael já tinha assim, chamado a atenção para a contribuição do Riquet para a pesquisa qualitativa em psicologia. Então, tem alguma reflexão aí. E logo na sequência, fiz parte da banca dessa dissertação de mestrado do Rafael. Logo na sequência, eu então descobri o material do professor Caetano, né? E depois, agora, acabamos de defender aqui na UFMS uma pesquisa sobre envelhecimento, ou sobre idosos, ou sobre o problema da depressão dos idosos nos serviços de convivência público, né? E então, nessa pesquisa, o meu orientando, né, o Matheus, que aliás foi convidado para estar presente para falar um pouco, mas infelizmente ele não pôde estar conosco, nessa pesquisa a gente utilizou o instrumento desenvolvido pelo Caetano e pela professora Pimentel. Então, assim, estou só dando um quadro para vocês, assim, para vocês entenderem a motivação aqui, né, da proposta. Quer dizer, tem a ver, em primeiro lugar, com pensar ou aplicar o referencial riqueriano, né, no nosso caso aqui, no contexto da psicologia, e aí tem também o objetivo de chamar a atenção para aquilo que eu e o Caetano, a gente está tentando avançar, né, numa discussão de refinamento desse instrumento. Então, eu deixei aqui um link essa é a dissertação do Matheus, acho que não pegou o link, né, gente? Não sei, depois vocês confirmem. Essa é a dissertação do Matheus, a gente já faz um uso bem direto, viu, Caetano, do instrumento, mas ainda não é o uso que eu entendo que tenha refinado, aprofundado, ainda é um uso muito incipiente, eu diria. Mas, de todo modo, é só para mostrar para todos vocês, assim, né, vocês imaginam que coisa mais bonita isso de fazer pesquisa, né? Quer dizer, lá no laboratório a professora Pimentel é da UFPA, é isso, Caetano? Isso, da UFPA. Então, lá no laboratório da UFPA, a professora Pimentel começa um trabalho de articulação a respeito do referencial riqueriano, junto ao Caetano,
constrói um instrumento, a gente descobre esse instrumento, quer tentar aplicar esse instrumento para ver como que ele se dá no outro público, né? O Caetano vai falar, aplicou na pesquisa dele, no nosso caso aqui a gente aplicou a idosos, né? Então já tem um desdobramento, assim, pelo menos de uso, né? Se a gente não tem um desdobramento, assim, de um avanço na reflexão, já tem um desdobramento de uso. E tudo isso eu acho muito interessante, gente, interessante para nós aqui, interessados em Riquet, porque mostra, primeiro, né, a vitalidade, a utilidade, né, do pensamento riqueriano, mais uma vez, o Riquet contribuindo, mais uma vez, né, para um outro campo, que é o campo da psicologia, né, quer dizer, a gente que estuda o Riquet sabe que essa é uma das características do pensamento do Riquet, né. Isso me faz lembrar também, todos nós conhecemos aqui mais ou menos, os colegas americanos lá da Riquet Society, tá com aquele projeto de hermenêutica na vida real, né, que é um pouco uma proposta de aplicação da hermenêutica em contextos muito concretos. Então, esse também é um tipo, né, uma via que me interessa muito no estudo do pensamento do Riquet, quer dizer, na pesquisa que eu mesmo faço, né, agora estou muito voltado à questão das ciências humanas, etc. Então, essa ideia também de uma filosofia aplicada do Riquet, né, isso me parece bem interessante, e aí eu entendi que seria uma oportunidade para nós poder fazer um pouco essa discussão aqui no grupo do professor Vanderlei, porque, de novo, reúne, né, assim, um dos centros de pesquisa de Riquet no Brasil, reúne pesquisadores, né, assim, de muita excelência, e aí a gente, então, queria trazer um pouco essa discussão para saber como que vocês, agora mais riquerianos, né, talvez menos ligados à psicologia e etc., ou mesmo que estejam ligados, como que vocês observam isso, como que vocês sentem, né, essa apropriação, né, de um referencial riqueriano aí no campo da psicologia. Então, a ideia é essa, quer dizer, a ideia é que o professor Caetano, então, nos dê esse contexto maior do desenvolvimento desse instrumento. Esse é um primeiro grande objetivo aqui. O segundo objetivo é que, a partir dessa reunião aqui, né, Caetano, a gente vai estreitar mais a nossa agenda de discussão. Então, no ano que vem, a gente vai ter uma outra atividade dessa natureza. Eu quero realmente aprofundar o estudo sobre esse instrumento. E aí, por fim, talvez, né, tem toda uma série de problemas e questões filosóficos que esse instrumento coloca, né? A primeira já é a articulação entre hermenêutica e análise de discurso, por exemplo, que tem uma briga teórica aí no fundo, né? Então, é também um instrumento que, para além do uso e da contribuição que pode dar ao campo da psicologia, ele também levanta problemas filosóficos muito interessantes, que em outro contexto, em outro lugar, a gente também pode, né, reverberar, assim, num outro contexto. Acho que hoje a ideia é mais assim, compreender um pouco esse instrumento. E aí eu terminaria, então, já passando a palavra para o Caetano, destacando uma coisa, gente, que eu tenho insistido muito, assim, se vocês me permitirem. Nós somos, no Brasil, uma grande comunidade de pesquisadores do Riquet. E tem pesquisa muito boa no Brasil sobre o Riquet. E esse tipo de pesquisa que a gente vai apresentar aqui hoje é um tipo de originalidade e de relevância muito importante para o pensamento do Riquet. Quer dizer, de novo, eu vou insistir nesse aspecto, né? Você imagina, lá no laboratório da UFPA, né, uma professora de psicologia se interessa, se encontra, né, com o referencial riqueriano, pensa que ele pode contribuir para a psicologia. Então, isso tem muito valor, né, epistemológico, tem muito valor filosófico, né? Acho que valeria também a pena destacar isso, porque também é uma manifestação do quanto a pesquisa em Riquet, o pensamento de Riquet é vivo e é, assim, muito ativo, né, muito dinâmico no Brasil. Acho que isso também representa um pouco isso. Era a minha participação hoje. A gente está aqui, na verdade, então, para ouvir essa história, né? Vamos lá, né? Para começar a utilizar os termos riquerianos, né? A gente está aqui hoje para deixar com que o Caetano, então, nos conte, nos narre, né, Caetano, a história desse instrumento de pesquisa que, de algum modo, o referencial riqueriano acabou estimulando, construindo e produzindo. Então, muito obrigado a você também pela parceria.
Obrigado, professor Wayne. Quero começar já de primeira agradecendo por ter topado, né, desenvolver, né, esse instrumento comigo, porque como eu próprio coloco no artigo, né, que a gente publicou com o instrumento, né, ele não é um instrumento acabado, né, ele é um instrumento que precisa ser aperfeiçoado, né, precisa ser adaptado, e é muito importante essa aproximação, né, com o pessoal da filosofia, porque essa, para mim, é a grande contribuição, né, porque vocês são especialistas no Riquet, né. Eu sou, como o professor N falou, eu sou da psicologia, minha formação toda foi da psicologia, desde a graduação até o doutorado, tudo em psicologia. E eu vim a conhecer o Riquet no doutorado, né? A professora Adelma Pimentel, né? Ela foi minha orientadora no doutorado, né, na UFPA, e ela me propôs o Riquet como uma forma de me auxiliar na parte metodológica da minha tese, né? Justamente por causa dessa questão da análise do discurso. Então, eu vim ter esse contato no doutorado, né? E a minha tese, ela foi na linha da fenomenologia, né? E eu adotei o Riquet como um instrumento, como um teórico que ia me ajudar na parte instrumental da minha coleta de dados, da análise de dados, né, dos resultados, na parte metodológica, e na parte mais teórica, em termos de contexto, né, teórico da tese, o Heidegger. Então, eu fiz essa dobradinha, Heidegger, Riquet, né? Duas missões muito difíceis, né? Vocês são da filosofia, vocês sabem como é complicado estudar Heidegger, então foi um grande desafio, né? E o Riquet também não é tão fácil. Mas a gente procurou fazer esse esforço porque tinha tudo a ver com a pesquisa, tinha tudo a ver com a linha de pesquisa, tinha tudo a ver com o meu tema de pesquisa, que foi a violência conjugal, mas foi a partir do homem, né, da experiência de homens que vivenciam violência conjugal. Então, isso entra numa questão que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é a questão da linguagem, a questão do discurso, como isso é vivenciado por esses homens que têm essa experiência que, para muitas pessoas, é inusitada, né? Então, o Riquet, ele foi, assim, muito importante para mim, para me ajudar a desenvolver essa pesquisa, né? Então, foi uma grata experiência poder me aproximar dele nesse momento. Aí, a gente entrou na questão metodológica. Já como o professor Wayne falou, já havia um artigo de 2013 em que a minha orientadora tinha publicado já um instrumento de análise de dados baseado no Riquet, de 2013, né? Só que era um instrumento muito complicado, muito complexo, com várias etapas, né? E ela me pediu que eu fizesse uma revisão do instrumento e que, a partir dessa revisão, eu poderia utilizar na minha própria tese, na minha própria pesquisa. Ou seja, seria uma forma de simplificar, né? Simplificar o instrumento para poder utilizar na minha pesquisa. E eu aceitei a missão, né? Aceitei a missão e trabalhei nessa revisão, e foi daí que surgiu o artigo, né, de 2022, que é uma proposta metodológica para análise do discurso baseada na hermenêutica de Paul Riquet. Tá bom? Então, assim, só como contexto, né, foi assim que surgiu o instrumento, e, assim, quando eu me preparei, né, para falar um pouquinho para vocês sobre isso, né, eu tive essa preocupação, né, de deixar claro que eu não sou da filosofia. Então, eu peço essa compreensão de vocês, certo? Não tenho esse aprofundamento todo que vocês têm, e eu digo que vocês têm porque, para quem não é da filosofia, participar dos congressos sobre Paul Riquet é um desafio,
porque é muito aprofundado, são horas e horas, e vocês não cansam, eu fico impressionado, porque os congressos de psicologia, ciências humanas, não tem essa dinâmica. Você chega lá com data show, 20 minutos, várias pessoas, 20 minutos, acabou, tem aquele debate, perguntas, pronto. Coffee break, não, ali se for deixar, vai pela hora do almoço, e páginas e páginas e páginas, não tem data show, e páginas e páginas e páginas, assim, para quem não está acostumado com esse ritmo, é exaustivo. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, tanto que eu participei de Campinas e participei de Teresina, e foi um melhor que o outro, né? Então, bom, como falar do Ricoeur, né, que é um autor tão complexo, né, sem cometer erros epistemológicos, né, sem ser criticado por quem realmente é da área. Então, isso é um desafio para mim, tá bom? Então, assim, eu convido quem não leu o artigo, né, que leia. Lá eu procuro fazer uma revisão teórica sobre o pensamento do Ricoeur, no que se refere à questão da hermenêutica especificamente, né? Procurando dar uma base, né, teórica suficiente, né, para o meu tema, né? Mas não se trata de um estudo tão aprofundado, uma tese, né, nada dessa forma. Então, essa seria a primeira compreensão que eu pediria de vocês. A segunda coisa é em relação ao próprio título do artigo, né? O artigo, ele tem o seguinte título: uma proposta metodológica para análise do discurso baseada na hermenêutica de Paul Ricoeur. Atualmente eu tenho repensado sobre o título tanto do artigo quanto do instrumento, porque o instrumento é fluxograma de análise do discurso. Eu me lembro que até foi uma sugestão do professor N lá em Campinas ainda. Ele me perguntou sobre isso, se seria o termo mais adequado, fluxograma. E realmente, depois conversando com a minha colega, né, na época orientadora, né, ela concorda, né, tanto que nesse nosso encontro, eu estou me focando mais na utilização do termo instrumento, simplesmente, é um instrumento de análise de dados. E mais ainda, eu estou repensando a expressão análise do discurso, né? Porque quando a gente fala análise do discurso, já sugere que você tem uma sistemática aí de decomposição, de codificação de termos, de categorias, esse tipo de coisa, né? E não é exatamente o que acontece, até pelo próprio conceito de discurso que o Paul Ricoeur traz, né? Então, estou pensando na próxima publicação em utilizar o termo, em vez de análise do discurso, compreensão do discurso. Então, seria algo como instrumento de compreensão do discurso inspirado, baseado na hermenêutica de Paul Ricoeur, algo assim, certo? Que é justamente esse aprimoramento, já começa daí, né? Do uso dos termos, né? Assim, eu vou começar, né, apresentando o instrumento. Eu vou abrir aqui o Data Show, a apresentação, para vocês acompanharem comigo. Como eu falei para vocês, essa questão da análise eu mantive ainda, mas eu estou revendo para a próxima publicação. Essa aqui é a referência, ok? Essa aqui é a página inicial do artigo, da revista, tá? E esse aqui é o instrumento inicial, digamos assim, que foi proposto pela professora Delma Pimentel em 2013, né? Começa com o parágrafo, quer dizer, ela faz uma entrevista, ela grava essa entrevista, transcreve, e ela retira alguns excetos, né, dessas entrevistas. Então, começa com um parágrafo. Desse parágrafo, ela retirava uma frase, identificava os sujeitos falantes,
as relações entre os sujeitos, os atos de linguagem, as funções da linguagem, significado e sentido das funções da linguagem, significado e sentido dos atos de linguagem e, por final, a compreensão hermenêutica. Vocês veem que são várias etapas, né? Eu cheguei a consultar uma dissertação de mestrado que foi feita na época em que a aluna utilizou esse instrumento aqui, né? Proposto pela professora. E foi a partir desse aqui que ela propôs, né, que eu fizesse a revisão sob a orientação dela, né, e que virou esse instrumento aqui. Então tem recortes do texto, marcas linguísticas, sentidos vivenciais e compreensão hermenêutica. Então vocês percebem que dessas 9 etapas aqui, a gente passou para 4, né? Mas explicando aqui para vocês, né, o que significa cada etapa, você vai identificar, né, de maneira assim, em geral, essas outras etapas aqui, né, que estão mais detalhadas aqui no instrumento anterior. Então, começa com os recortes do texto, períodos, frases, expressões retiradas do conjunto de narrativas, certo? Aqui tem uma observação inicial, né, que naquele livro Teoria da Interpretação, do Paul Ricoeur, né, que eu utilizei bastante, né, ele fala muito das obras escritas, né, que a hermenêutica ela é baseada na obra escrita e tudo mais. Aqui, já no artigo, né, eu vou dando uma outra visão sobre essa questão da hermenêutica nesse instrumento, né, em que eu não foco em obras escritas, né? A gente tem uma transcrição de uma entrevista, ou seja, uma situação dialógica, é uma entrevista que pode ser tanto individual como em grupo, certo? Isso é gravado, é transcrito, e a gente tem um corpo do texto. Mas não é uma obra literária, né? Inclusive agora, quarta-feira, uma professora lá da UFPA me pediu para falar para a turma dela do doutorado sobre esse instrumento, né? E tem alunos que estão interessados, mas que vão tentar utilizá-lo em relação a uma música, em relação a uma obra de arte, entendeu? É algo totalmente inusitado em relação ao que eu estava pensando quando escrevi o artigo. Mas que é interessante, eu vou ouvi-los, né? Vou saber qual é a proposta e a gente vai refletir sobre isso. Mas eles estão expandindo a utilização para essas outras situações aí. O segundo momento são as marcas linguísticas. Então, pelo nome, você já percebe, né, que se refere à questão mais específica da língua, né? A gramática, a sintaxe, a semântica, o léxico, expressões populares, ditados, mas inclui também aqui os atos do discurso, que a gente entende aqui a língua e a linguagem, que a gente sabe que tem diferença entre ambas, né? Então, não é a língua especificamente, exclusivamente, mas é a linguagem como um todo. Então, entra aqui também os atos do discurso, né, que o Paul Ricoeur fala em várias obras, né? O locucionário, o ilocucionário, o perlocucionário, né? A gente analisa também nessa parte aqui das marcas linguísticas. Tudo baseado naquela frase, naquele período que a gente retirou da entrevista, certo? Os sentidos vivenciais, certo? São a interpretação que os colaboradores fazem das suas experiências de vida, certo? Aqui ainda não é o pesquisador que entra aqui, certo? Aqui, o pesquisador ele está apenas explicitando, enfatizando aquilo que foi dito pelo colaborador. Então, são sentidos atribuídos pelo colaborador às suas vivências, crenças, hábitos, estereótipos sociais, atitudes e padrões da cultura, etc. Certo? Aqui eu já percebi, em alguns trabalhos que eu já li, que utilizaram, que às vezes tem uma pequena confusão
principalmente nesse momento aqui da aplicação, né? Em que, eu vou até mostrar para vocês alguns que eu pesquisei, em que fica meio que repetido o que está aqui, né? Aqui é meio que repetido, as falas são colocadas aqui, ou então já há uma interpretação, como se fosse a interpretação do pesquisador aqui, né? Eu oriento o PIBIC, né? E a gente finalizou um relatório do PIBIC desse ano, agora em setembro, e eu percebi isso com os meus alunos do PIBIC. Eu pedi para eles fazerem essa compreensão do discurso, né? E eu já percebia que aqui eles já procuravam dar a explicação não, né? Mas a compreensão deles, mas ainda não é. Aqui ainda é o próprio colaborador, certo? Vou dar um exemplo aqui. Digamos, a gente está falando aqui sobre... Ele teve uma discussão em casa com a esposa dele, né? Sobre ter ou não ter um cachorro, por exemplo. Aí ele usa determinada frase, eu vou analisar essas palavras aqui que ele utilizou, as expressões que ele utilizou, as reações que ele causou no discurso com a esposa dele, etc. E aqui eu vou colocar a compreensão dele sobre isso. Por exemplo, aqui eu posso colocar assim, o fulano de tal, né, o colaborador tal, ele entende que ter um pet agora vai complicar a rotina de vida deles. Esse é o motivo da briga, na visão dele. Percebe? Isso aqui é o que ele está dizendo com a expressão dele. É só aqui, na compreensão hermenêutica, que é a próxima etapa, que eu vou entrar, digamos assim. Certo? Eu vou tentar sintetizar, né, aquilo que apareceu aqui no exceto, né, as características, o uso da linguagem que ele fez ao expressar o pensamento dele, e a forma como ele vê a própria experiência dele, como eu acabei de falar. E é nesse momento aqui que eu vou ampliar esse sentido, né? É aqui que eu vou falar de sentidos que pode ser que esse colaborador não tenha expressado assim explicitamente, mas que eu percebi pelas expressões que ele utilizou, percebem? Pela acentuação, pela ênfase que ele deu. Isso aí eu vou estar explicitando aqui na compreensão hermenêutica. Então, é realizada pelo pesquisador que, retomando as etapas anteriores, amplia sentidos elaborados pelo colaborador, busca outros sentidos possíveis e desvela sentidos latentes. Certo? Isso, para a gente que é da pesquisa qualitativa, que a gente faz muita pesquisa qualitativa, né, na psicologia, isso foi, assim, muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente se interessava pelo pensamento do Ricoeur, a gente tem a tradição da pesquisa qualitativa e a gente tinha aquela dificuldade, mas como é que a gente vai utilizar isso nessa nossa tradição aqui, com o CEP aí, Comitê de Ética em Pesquisa. Geralmente, quando se faz análise, né, de entrevistas e tal, é utilizado o Bardan, que é aquela análise do conteúdo, que é uma sistemática bem diferente dessa daqui. Geralmente a gente encontra o Bardan aí, né? Mas que não está nesse escopo aí fenomenológico que a gente acha interessante, né? Então, esse instrumento, né, ele vem, assim, bem a calhar, justamente para quem é da linha fenomenológica e quer fazer a pesquisa de campo, né, pesquisa qualitativa, de campo, de preferência. Então, avançando aqui é basicamente a mesma coisa, só detalhe um pouco mais, né, essas 4 etapas. E aqui eu faço uma espécie de resumo: recorte do texto, trecho das falas, marcas linguísticas, recursos da língua ou da linguagem,
sentidos vivenciais, sentidos atribuídos pelo colaborador, e compreensão hermenêutica, sentidos possíveis elaborados pelo pesquisador ao integrar o fluxograma. Aqui é interessante essa expressão, sentidos possíveis, ela é bastante utilizada, né, pelo Ricoeur, pelo Heidegger também, né, das vivências e da compreensão hermenêutica enquanto possibilidades, enquanto modos de ser, enquanto possibilidades de ser, né? E é importante a gente manter esse foco aqui, para a gente não pensar que aquela nossa compreensão, que aquela nossa interpretação, ela é definitiva, né? De repente, você pode pegar um outro pesquisador que vai partir do mesmo trecho aqui, tudo isso daqui, todas essas três partes aqui são as mesmas, mas somente aqui ele, de repente, pode ter uma visão diferente, né? Ele pode, assim como o professor, às vezes faz com o aluno, né? Às vezes o aluno traz tudo isso daqui, bonitinho, mas a compreensão que ele deu, eu acho que não reflete bem o que ele tinha feito antes, né? E aí eu vou e enriqueço essa compreensão. Então, são apenas sentidos possíveis, né? Não é a última palavra. E aqui tem exemplos, certo? Dessa utilização aqui. Esse aqui foi de um PIBIC de 2022 que eu orientei, e o aluno utilizou uma das reuniões de grupo, foi um grupo que a gente fez aqui, não eram entrevistas individuais, e um dos colaboradores teve essa fala aqui. Só para contextualizar, essa pesquisa era sobre saúde do homem. Eu pesquiso saúde do homem. Geralmente as minhas pesquisas, os meus PIBICs, os meus artigos vão muito nesse sentido aí da saúde do homem, certo? E aqui era a questão da busca, né, desses homens pelo serviço psicológico na atenção básica do SUS, né, porque eu trabalho também num posto de saúde. Eu sou professor da universidade estadual, né, eu fiz o doutorado na federal, mas eu sou professor da estadual. E eu trabalho num centro de saúde, que por coincidência funciona dentro da estadual também. Mas lá eu trabalho como psicólogo da Secretaria de Saúde daqui do Pará. Então, geralmente eu levo as minhas pesquisas para esse ambiente da atenção básica, né, que é o ambiente que eu trabalho ali todo dia, né? E eu formei um grupo lá de homens para falar sobre a saúde do homem. Como é que esses homens buscam o posto de saúde, né? Não só em relação à questão da parte psicológica, na verdade, mas todos os outros serviços lá. Como é essa relação deles com o posto de saúde? Então, tem um que fala assim: essa dor de cabeça se chama preocupação. Aí eu tomo um banho bastante, assim, para resfriar bem, e depois vou dar uma relaxada, para evitar tomar remédio, que é bom, mas é ruim, né? Você percebe que é bem rica, né, essa expressão dele, que tem vários aspectos aqui. A gente destacou só alguns. Por exemplo, dor de cabeça. Essa dor de cabeça, né? Quando ele fala essa dor de cabeça, ele não está se referindo só a um sintoma físico, uma cefaleia, para usar um termo mais técnico, que é bem mesmo a parte física. Não. Ele está falando de uma questão aqui emocional, né? Se chama preocupação. Quer dizer, a dor de cabeça dele não é só a cefaleia, né? Ele está preocupado com alguma coisa. Eu lembro desse caso aqui, é um homem que ele tinha sido dispensado do trabalho dele, porque ele sofreu um acidente do trabalho, e já há muitos anos ele não conseguia se aposentar por invalidez, ele fazia bicos, estava numa situação bem difícil. Tomo um banho, né? Ele toma um banho, né? Banho como se fosse um remédio para ele mesmo, né? O banho já vai ajudar. E tanto que ele capricha no banho, toma um banho bastante para resfriar bem. Aí depois vem, remédio é bom, mas é ruim. Então ele faz aqui né, um contraponto aqui, é bom, mas é ruim. Em que sentido o remédio é ruim? Né? Aí, sentidos vivenciais, priorização de recursos pessoais com relaxamento, como relaxamento para resolução de sintomas.
desconfiança e relativização da importância da medicação. Isso aqui ele mesmo já está fazendo, né? É ele mesmo que está fazendo. Eu só coloquei com as minhas palavras, mas ainda é somente a visão dele, digamos assim. E a compreensão hermenêutica, a gente colocou dor física, dor psicológica, autocontrole da dor e relativização do valor da medicação. Aqui, na discussão, a gente aprofundou isso aqui, a gente relacionou com a questão da masculinidade, né? Na nossa cultura patriarcal, né, faz parte das masculinidades tradicionais a ideia de que o homem ele pode superar a dor, ele pode resistir à dor, né? Então, nesse contexto, ele se sente meio que no poder desse autocontrole da dor, ao ponto de até um banho já controlar isso, dele não ter que tomar medicação. Então, a gente vê um fator cultural importante aí, né? Não é só uma estratégia, tem uma questão cultural. Próximo exemplo. A desvalorização de si. Esse foi do PIBIC desse ano agora. O tema desse PIBIC foi suicídio masculino, né? Vocês sabem que, de acordo com o Ministério da Saúde, 70% das pessoas que cometem o suicídio são homens aqui no Brasil, né? Eram 80% no último boletim, e no anterior, né? E no mais recente, 70%. Quer dizer, diminuiu um pouco e o da mulher aumentou um pouco, né? Então, esse é o contexto aqui dessa pesquisa. Então, nesse excerto, o colaborador fala o seguinte: já fui para a beira de viaduto e pensei em me jogar na frente de um carro de cabeça. Mas aí pensei que ia dar prejuízo para os outros. Pensei em quem ia ver aquilo. Inclusive, semana passada, eu falei com um senhor lá no posto, também me falou a mesma coisa, que estava pensando em se jogar de um viaduto de cabeça também, só que ele mudou de ideia. Coincidente. As marcas linguísticas, o que é que foi interessante das expressões que ele utilizou aqui? Esse de cabeça. ênfase dramática na forma dolorosa de morrer, quer dizer, ele deu uma ênfase, né? Ele não só se jogou, né? Não, ele se jogou de cabeça. Quando ele fala isso, ele causa aqui, isso daqui, pensei em quem ia ver aquilo. Então ele causa um ato perlocucionário aqui, né, do discurso, né? Por quê? Porque vocês sabem que o Riquet, ele fala, né, que o perlocucionário é aquilo que você causa no outro, né? O locucionário está relacionado àquilo que é dito, né, ao enunciado. O ilocucionário é aquilo que você faz ao dizer, né? A gente usa expressões que elas em si são ações, né? Por exemplo, num casamento falar sim, eu aceito, não é só uma palavra, né? É uma ação, você está fazendo ao falar, né? Tanto que nesse ilocucionário aí estão também expressões, entonações que você dá, ênfases que você dá na palavra, na força da palavra, né? Tudo isso existe e está no ilocucionário. E o perlocucionário tem a ver com essa reação que você causa no outro. Então, quando ele fala, pensei de cabeça, e depois ele fala, pensei em quem ia ver aquilo, ele causa uma reação, né? Quem estava ouvindo aquilo. Porque quando você conversa com alguém, a pessoa fala isso, o que acontece com você? Você imagina. Né? Você imagina a pessoa caindo de cabeça no viaduto aqui em Belém do Pará. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu sou de Belém do Pará, para quem não sabia. Aqui é a terra da COP30. Né? Então, já imaginei ele lá no viaduto se jogando. Né? É o perlocucionário. Sentidos vivenciais. O desespero contrasta com a imaginação de uma situação de tal forma dramática que o dissuade de realizar o ato. Isso aqui ele mesmo falou, eu só estou reescrevendo, né? Que, ao mesmo tempo que ele estava desesperado, ao ponto de pensar nisso, ele imaginou as consequências e isso fez com que ele desistisse, né?
de fazer aquilo. E na compreensão hermenêutica, eu coloquei assim, a desvalorização de si. Por quê? O desespero e a tristeza são tão intensos que seu único apoio para não consolidar o ato encontra-se no externo, ou seja, na evitação do horror que tal cena provocaria nos outros. Ou seja, ele deixou de fazer não porque ele repensou na vida dele, se deu uma chance. Ele deixou de fazer porque ele não queria causar uma cena terrível para as outras pessoas. Ou seja, ele continua estando em último plano, se sentindo o último dos seres humanos, se sentindo completamente desamparado. Aqui, quem entrevistou, quem sabe da história dele, né, ele estava com câncer, sabe, ele tinha separado da mulher, a mulher deixou ele, porque ele parou de trabalhar, segundo ele, né. Isso aí já são outras partes das falas dele que estão lá no relatório. Certo? Então ele vai perdendo o sentido da vida, né? E a gente percebe sempre essa questão aí dele não acreditar mais nele mesmo, ele ter perdido a fé nele mesmo, né? Só que ele não fala isso, né? Por que é interessante a gente dizer que a compreensão hermenêutica é uma ampliação de sentidos? Porque se você for perceber, ele não fala isso aqui, nesse exceto. Mas você, quando lê isso, você pode compreender dessa forma, né? Você amplia o sentido do que ele está falando aqui, né? Ainda que ele não verbalize. Próximo. Sexo forte ou fragilidade? O recorte do texto. Nunca tive hábito de fazer exames regularmente. Eu tenho aversão a médico. Não gosto do ambiente, tenho medo, desde criança. Inclusive, foi bem uma luta vir aqui. Eu só vou no médico em último caso. Se estiver na beira da morte, e aí eu vou. Marcas de linguagem. Uso de hipérbole. O trecho beira da morte representa o uso da figura de linguagem hipérbole, realizada a fim de reforçar a resistência do colaborador 3 ao cuidado. Sentidos vivenciais. Afirmar que só vai ao médico em último caso. Reforça a postura de negação ou adiamento do cuidado, né? E a compreensão hermenêutica foi o sentido que a gente deu, né? É sexo forte ou é fragilidade, né? Sexo forte, usando aquela, digamos assim, aquele ditado popular, né, de que o homem é o sexo forte, quando na verdade nem sempre é assim, né? Que muitas vezes esse sexo forte também ele é frágil, né? E não é o sexo forte, né? É o gênero forte. E nem é o gênero forte, porque ele pode ser também frágil. E o que é que faz ele frágil? E, dentre outras coisas, é ele achar que ele é forte, que não precisa de cuidados. Ele se vulnerabiliza, porque ele não busca, né? Ele não busca atendimento, ele não busca os serviços de saúde. As pesquisas dizem que, geralmente, o homem, quando ele busca, ele já está no nível secundário ou terciário, ou seja, no nível dos exames já especializados ou de hospitalização. Ele não busca tanto quanto a mulher a atenção primária, né? Então, a gente escreveu assim: o afastamento do autocuidado parece não como um simples descuido, mas como construção subjetiva que mistura medo, desconforto e um padrão cultural masculino que desvaloriza a prevenção, o que dialoga com narrativas sociais de autossuficiência e resistência à vulnerabilidade que permeiam a esfera masculina. O que culturalmente é considerado sexo forte revela, na verdade, uma fragilidade por se expor à doença ao recusar o autocuidado, né? Então, a gente fez essa compreensão. Aparentemente, aqui, ele tem resistência, ele é invulnerável, mas aqui, na verdade, ele está mostrando a fragilidade dele. Só para finalizando aqui, né, mais um exemplo. Esse exemplo aqui, eu coloquei justamente por essa dificuldade que eu percebi, né, em alguns trabalhos. Isso aqui é de uma tese de doutorado, né, da UFPA, e o colega utilizou o instrumento. Eu vim saber
só bem depois, né, um tempo depois já, né? Essa aqui é de 2000 acho que é de 2022, por aí. 22, 23, por aí. 22, acho. Ele põe assim, ó: graças à minha neta, Rafinha, que sempre me mandava mensagens com links para coisas engraçadas da internet, mas eu não via porque não sabia mexer direito nas coisas. Aí a Rafinha disse que ia me ensinar e com aquele jeitinho dela eu fui aprendendo, hoje eu tô craque. Já até arrumei uma namorada pela internet. Isso aqui pesquisa dele é sobre idosos, né, a utilização da tecnologia da internet por idosos, né, comparando com a utilização por jovens. Ele faz um certo contraponto dessas duas experiências. Aí ele põe reconhecimento de incentivo, graças à minha neta Rafinha, reconhecimento de carinho. Aí a Rafinha disse que ia me ensinar, e com aquele jeitinho dela eu fui aprendendo. Sentidos vivenciais, satisfação de ter conseguido. Eu fui aprendendo, hoje eu tô craque, até arrumei uma namorada pela internet. Quer dizer, aqui, eu acho que ele poderia ter colocado, não novamente a frase dele, vocês percebem? Ele já tinha repetido aqui nas marcas linguísticas. Aqui, ele poderia colocar com as palavras dele o que o colaborador falou, né? Como eu estava explicando para vocês antes. E aqui também eu senti falta, nas marcas linguísticas, né, das marcas de linguagem, focar um pouco mais nessa questão das figuras de linguagem, dos atos do discurso, das funções da linguagem, dos ditados populares, certo? Esse é o lugar aqui para colocar como sujeito, como o colaborador fez o recurso da linguagem. Então, aqui poderia ser simplesmente uma explicitação do que ele tinha falado, ele mesmo tinha falado. E aqui eu achei interessante. Aqui ele fez duas compreensões, vamos dizer assim, do mesmo recorte, né? Mas eu achei interessante essa segunda aqui. Construção de vínculos, construção de laços significativos de reciprocidade. Realmente, aqui ele não fala com todas as palavras que esse foi o momento de se aproximar da netinha, que ele curtiu esse momento, que ela foi, né, foi importante para eles interagirem. Ele não fala isso aqui, né? Mas o pesquisador, né, na sua análise, ele destaca isso, que foi mais do que só te ensinar, foi um momento de reciprocidade, de consolidação dos laços, né, entre avô e neto. E aqui, eu acho que é a última, certo? Aqui tem, onde tem uma turma, assim, todos juntos e misturados. Eu quero. Meu filho, certamente será ótimo. Imagine as brincadeiras, os debates. Nossa, ia ser muito, muito mais legal. Marcas de linguagem, uso questionamento. Onde tem uma turma assim, todos juntos, intensidade. Nossa, ia ser muito mais legal. Aqui, sentidos vivenciais. Eu quero. Seria empolgação. E meu filho, certamente será ótimo, seria uma afirmação. E compreensão hermenêutica, possibilidade de troca. Certamente será ótimo, imagine as brincadeiras. Vocês percebem? Eu acho que eu coloquei isso aqui não como um exemplo assim, em que ficou muito bacana o uso do instrumento, e sim o contrário, que eu achei que não ficou tão legal, não foi exatamente essa a ideia desse uso do instrumento, certo? Que poderia ter sido melhorado, né? Talvez precisasse de um pouco mais de exercício, ou de orientação, né, para usar esse instrumento e de uma forma mais condizente com aquilo que o artigo fala, né. Inclusive, no próximo artigo, né, uma das minhas preocupações é justamente tentar ser ainda mais didático, ser bem detalhado, fazer bem essas diferenciações, porque ali eu falo assim de forma teórica, faço todo o embasamento teórico, falo o que é cada etapa, mas eu acho que é necessário, pelo que eu já percebi, é necessário você detalhar mais, né?
se colocar mais exemplos. Lá no artigo só tem um exemplo só de utilização, né, e eu finalizo com o exemplo, né, eu não esmiuço o exemplo. Então, eu acho que precisava disso para poder realmente, como se fosse mesmo um tutorial, digamos assim. Então, só para terminar, isso aqui são só a referência dessa tese aí, também do artigo, tá? Só para terminar, eu lembro aqui, eu estava conversando com a professora Delma, né, antes da gente se encontrar, né, que é importante a gente não ver o instrumento como uma ferramenta tecnológica, né, porque justamente é isso que o Riquet critica muito, né, assim, eu falo de maneira geral na obra dele, né, no pensamento dele, né, é a gente não se apegar, né, aos sentidos objetivos, concretos, limitados, né, mas a gente superar, a gente ampliar os sentidos, né, a língua, o discurso, ele é muito mais do que aquilo que está sendo dito. Ele é o dito e ele também é o não dito. Inclusive, até o Heidegger fala isso também, né? Até o silêncio também não deixa de ser um dito no silêncio, né? Então, seria uma contradição a gente achar que a gente pode se aproximar das vivências das pessoas através de um instrumento técnico e dizer, olha, é isso aqui que ela está falando. Isso reduz muito, né, o fundamento epistemológico que a gente está se baseando, né? Então, não é algo assim tão fechado, não é algo tão delimitado, mas é uma proposta, né, que vai justamente no sentido desse pensamento, né, que é descolar, né, que é ampliar, né, e que é compreender muito mais do que explicar, né. Na teoria da interpretação, ele fala muito sobre esse paradoxo aí, né, do compreender e do explicar. É muito interessante quando ele discute isso, né. Então, o instrumento, ele quer justamente isso, compreender e não simplesmente explicar as experiências dos colaboradores da pesquisa. E é isso, pessoal, eu finalizo aqui a minha explanação, espero que vocês tenham achado interessante, né, e a gente abre o espaço aí para as perguntas, para as considerações, fiquem à vontade. Obrigado. Caetano, deixa a apresentação num desses quadros em que aparecem as etapas, por favor. Pessoal, eu vou só, antes de abrir a palavra a vocês, se vocês me permitirem, até para finalizar um pouco ainda esse momento assim, do contexto do instrumento, até para estimular mais o debate, eu teria, Caetano, assim, 3 ou 4 questões de ordem mais de informação mesmo do instrumento, que eu acho que a gente fecha a apresentação e abre para o público, né? Então, assim, só para retomar um pouco a história do instrumento, né? Você fala que a professora Delma desenvolveu ou publicou pela primeira vez em 2013 um instrumento que mais complexo, né, e etc. Mas quais notícias você poderia dar, assim, de uma maneira bem rapidinha mesmo, assim, como é que a professora Delma chegou a isso? Ela tem um interesse por Riquet há muito tempo? Qual foi a ideia dela ali? Dá um contexto dessa primeira manifestação do instrumento aí, o que você puder nos informar, por favor. Inclusive, essa foi uma pergunta também que eu fiz para ela, né, na época, né? Ela não situou uma obra, assim, que ela falou, olha, tem aqui uma obra em que ele fala que existem essas etapas. Ela não situou, assim, uma obra especificamente. Mas ela meio que teve essa ideia, de maneira geral, a partir da compreensão dela do pensamento do Riquet. Né? Não chega a ser, ela não situou exatamente uma obra em que isso estivesse indicado diretamente. Certo. Outra questão é assim, Caetano, o instrumento, ele é basicamente utilizado, então, para a pesquisa de natureza qualitativa. Você mencionou aí vários usos, né, que você tem notícia, e sempre em entrevista? Quer dizer, a pergunta é, você tem notícia de um outro uso, em um outro contexto,
você deu o exemplo, né, de que os colegas estão querendo agora ampliar o escopo do uso, né, por exemplo, para música ou para obra de arte, etc. Mas até o momento, basicamente, o uso dele tem sido para entrevistas de pesquisas qualitativas. Sim, porém, eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, não lembro bem agora, eu estava conversando com uma turma, justamente essa mesma professora que eu vou falar na semana que vem, só que era uma outra turma anterior, e tinha uma aluna que nessa aula aí, né, ela falou que ia utilizar o instrumento dela sobre música. Ela queria escolher algumas obras da música e ela ia utilizar um instrumento para falar disso. Né? Mas assim, isso eu acho que já tem mais ou menos uns 2 anos, eu acho que ela já deve ter, era mestrada, ela deve ter terminado já a dissertação dela, mas eu não cheguei a procurar para saber como ela fez essa aplicação. Mas só da ideia, o que te parece? O que você acha? Olha, eu te confesso que me pegou de surpresa, mas pensando com ela naquele momento, eu achei que poderia. Você acha que o instrumento tem um potencial, assim, para se ampliar? Não, eu lembro, o que é que eu falei para ela? Ela até, acho que foi a Renata. Falei, Renata, eu não acho que, da forma que ele está, ele vai, assim, te contemplar exatamente nessa, pelo que está me dizendo do teu objetivo. Mas talvez tu possa fazer uma adaptação. Talvez tu possa se adaptar. Agora, eu não sei exatamente como tu vais fazer isso. Né? Eu lembro que eu dei essa orientação para ela. Eu não consegui pensar com ela com base exatamente nesse instrumento. Certo. Aí, uma última questão, e aí a gente já abre para o público, que é uma questão assim, que eu mesmo tenho em relação ao instrumento. Assim. Bom, de novo, o instrumento dá muita discussão, Caetano. Por exemplo, entendo perfeitamente a ideia da professora Delma e a sua de tentar evitar o uso, olhar para o instrumento como uma ferramenta tecnológica, sei exatamente o que você está querendo dizer e o que ela quer dizer, e por outro lado, acho super interessante olhar para o instrumento como uma ferramenta tecnológica. Então é um tipo de discussão, né? Mas não é a que a gente vai fazer hoje. No uso que a gente fez aqui, o Matheus, que foi o mestrando, assim, basicamente, né, como eu te disse, a avaliação que eu fiz, a gente não avançou em nada no instrumento, a gente replicou o instrumento, exatamente como você apresentou aí, usando as categorias. Talvez uma vantagem que tem no nosso trabalho, assim, o Matheus conseguiu fazer descrições muito detalhadas das etapas, isso ficou bem feitinho. Mas tem uma questão epistemológica, assim, que eu queria te colocar, e aí já abro imediatamente para o grupo. Assim, as 3 primeiras etapas, elas são ligadas a uma consistência, eu diria até material dos termos, né? Quer dizer, você tem um trecho, alguém disse, né? Literalmente, está ali o recorte do texto, as marcas linguísticas, você reproduz essas marcas linguísticas. Aí, esse segundo, por exemplo, me parece mais a contribuição de uma análise do discurso, que você já disse aí que, eventualmente, está vislumbrando o futuro do instrumento sem essa dimensão, né, de uma análise do discurso, tornando o instrumento talvez mais hermenêutico, tudo bem, é uma direção. Sentidos vivenciais também têm essa marca material, né? Mas quando chega na compreensão hermenêutica, eu queria saber assim, qual é o critério para essa conclusão, para essa compreensão hermenêutica? Né? Porque aqui tá, né, tem tudo marcadinho, etc. Quer dizer, o problema geral aí é esse. Como é que o pesquisador vai chegar ali na compreensão hermenêutica? Qual que é o fundo epistemológico disso assim? Não, uma compreensão hermenêutica é uma interpretação aberta que eu puder dar aqui. Quer dizer, é óbvio que tem o lastro das 3 etapas. É óbvio que tem, né? E que tem essa ligação. Isso é o próprio Riquet que ensina. Você não tem uma interpretação infinita ou aberta, né, ao infinito. Mas... entende a minha preocupação? Quer dizer, essa 4ª etapa, você chegou a pensar se o instrumento poderia, ou deveria, ou não deveria, às vezes aqui é o ponto, né? Avançar um pouco mais em critérios mais demarcados, ou a ideia é justamente o contrário, né? Talvez aqui é esse momento mesmo de abandonar um pouco a demarcação de critérios e deixar o movimento filosofante, mais hermeneutizante. Porque, assim, tudo bem. Por exemplo, o que eu percebi das suas
e da que o Matheus fez aqui, por exemplo, a gente usou o referencial rickeriano, a psicanálise, o intérprete vai trazer o referencial que ele está trabalhando nessa compreensão hermenêutica, né? É quase uma tendência natural, assim, o pesquisador vai trazer o referencial que ele está trabalhando. É isso mesmo? Quer dizer, a ideia é um pouco essa? Estou exigindo muito do instrumento quando pergunto por um critério de compreensão hermenêutica? Como que você está olhando isso? O que eu poderia falar disso, né? O que eu penso logo de primeiro é a questão da explicitação, porque muitas vezes o que está lá no recorte do texto, ele não fala exatamente com todas as palavras aquilo. Então, quando você faz a compreensão hermenêutica, você põe com todas as palavras aquilo que ele não disse diretamente. Essa eu acho que seria algo que poderia guiar. Uma outra coisa também, que eu acho que tem a ver com a questão da compreensão hermenêutica, né, é a ideia de que muitas vezes aquilo que o teu, estou falando da situação específica agora da entrevista ou de grupo, né, o teu interlocutor, o que o teu interlocutor está falando, nem tudo aquilo que ele está falando ele já pensava daquela forma. Então, a compreensão hermenêutica, ela vai além simplesmente da palavra, né? Muito daquilo que ele está te falando, dos sentidos que ele está falando ali, estão vindo naquele momento. Tem muita, como acontece muito, até no atendimento psicológico mesmo. Muitas vezes a pessoa sai daquela sessão pensando assim, nossa, isso aqui eu nunca tinha pensado, falei agora, nunca tinha pensado sobre isso. Ou seja, a situação dialógica, ela faz com que os sentidos surjam naquela hora. Nem sempre a conversa é só a expressão daquilo que você já pensa. Você constrói os sentidos no momento, naquele momento. Então, essa compreensão hermenêutica, ela, na minha opinião, ela aborda isso porque ela vem na situação dialógica. Agora, um outro aspecto que eu também acho importante é a questão que a gente vê que os autores comentam bastante quando falam do discurso, da análise do discurso, é que quando a gente fala em discurso, a gente não está simplesmente falando de um ponto de vista, a gente está falando de um posicionamento diante de um contexto histórico, de um contexto social e cultural. E isso, muitas vezes, o pesquisador ele pode dar esse matiz, essa nuance. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não coloquei aqui nesse slide, mas eu coloquei no artigo, está no artigo, né? Tem uma situação lá do artigo em que é um homem que ele está numa audiência da Maria da Penha, e ele está querendo falar com o juiz que realmente ele cometeu a violência, mas que ela também bateu nele. E como é que ele escreve? Como é que ele fala lá? Olha, agora eu quero falar. Só que o juiz, isso é ele relatando. O juiz fala assim, então tá bom, olha, já deu a hora, a gente já encerra. E ele não falou nada. Aí ele olha para o advogado, e o advogado vê a cobrança dele e fala assim para o juiz, doutor, o senhor poderia dar um minutinho para ele falar? Deixa ele falar aí. Ainda fala assim, deixa ele falar aí. Esse é o recorte do texto que ele trouxe lá, que eu analisei. Então, eu vou caminhando no fluxograma, e no final, a minha compreensão hermenêutica, o que é? Eu peguei algo que ele não falou diretamente para mim, e eu peguei também o contexto social que nós vivemos, a problemática, que é a questão da violência conjugal, né? E eu dei a seguinte interpretação, né? Que ele estava se sentindo desvalorizado porque ele não teve um espaço para falar que ele também tinha sofrido violência. Mas isso, na experiência dele, se expressava, tinha o sentido não dele enquanto pessoa, ele não se sentiu, o problema não era ele enquanto o João, o problema é que era ele enquanto homem. Então, você está num contexto de Maria da Penha, de tribunal, de audiência. Naquele contexto ali, ele é um homem.
Então, enquanto homem, ele não tem a fala. Né? Então, isso ele não falou, mas eu joguei a partir do contexto histórico, social, político e tal, e relacionei com essa experiência que ele teve. Entendeu? Então, é nesse sentido, de você colocar aí outros fatores que têm a ver com a própria ideia que a gente tem de discurso, porque a ideia de discurso, ela abarca isso também. Mas pode ser mais coisas, né? Pode ser que a gente tenha que aprofundar isso. Acho que é super interessante, é mesmo uma questão de, né, isso, né, quais são, por exemplo, né, quais são os limites dessa compreensão hermenêutica, né, até onde ela pode ir, né, precisa haver uma adequação, né. Então, pessoal, é isso, assim, né, o material foi o que a gente tinha pensado, assim, para apresentar, para discutir, e aí a gente fica à disposição para poder ouvi-los, qual a impressão de vocês, o que vocês acham, se tem questões, enfim, acho que isso ia ajudar um pouco na nossa discussão, né, Caetano?